eu sou o Silas. Nós vimos no módulo de governança e de sucessão quais os processos, quais os procedimentos para a gente fazer seu patrimônio, sua empresa se tornar perpétua no futuro. Nesse módulo do planejamento estratégico, nós vamos ver mais um combinado, que é a nossa visão compartilhada sobre o futuro da empresa. O planejamento estratégico nada mais é do que uma visão compartilhada entre todos da empresa, sócios, funcionários, do mais alto escalão até o chão de fábrica, até o atendente, até o telefonista. Nesse módulo nós vamos ver a importância de pegar as visões de terceiros, dos stakeholders, pessoas que estão fora, pessoas que nunca participaram do contexto da empresa para montar uma visão que nós acreditamos para o futuro dela. A primeira pergunta que nós temos que responder é: como será seu mercado daqui 10 anos? Como será o comportamento do consumidor daqui 10 anos? É uma visão externa. Existem sinais claros e sinais fracos em que a gente vê acontecer todo dia. Os sinais claros são aqueles que acontecem, aqueles que estão muito claros o que a gente precisa fazer. A gente é certo daquilo, a gente tem muita certeza sobre todas as coisas que a gente precisa fazer. Já existem sinais fracos que o futuro emite esses sinais. Tendências tecnológicas, tendências de comportamento, de formato de família, várias tendências que vêm e que a gente não tem muita certeza sobre como será aquilo no futuro. E não o planejamento estratégico, a questão da visão, como será o mercado daqui a 10 anos, não é sobre prever o futuro, mas sobre criar hipóteses acerca dele. Então, nosso intuito aqui é te mostrar que a gente precisa criar uma hipótese, como será esse futuro, como as pessoas vão compartilhar. Se a gente for dar um exemplo sobre o mercado de concessionária, por exemplo, o cliente ele vai usar carro? Parece uma pergunta difícil, parece uma pergunta retórica, mas como que está o comportamento das pessoas? Será que se a internet tivesse surgido antes do carro, será que a gente tinha a quantidade de carro a passeio que a gente tem hoje? A gente precisa começar a perguntar acerca do futuro. Num caso de um supermercado, como que mudou o hábito do consumidor ao longo dos anos? A embalagem, se a gente for pensar numa indústria alimentícia, o porcionado, a quantidade de alimento que é conduzido de cada cliente hoje, o formato de família. A gente sabe que as famílias têm que ser reduzidas, alguns não casam, famílias reduzidas de 2 pessoas, pessoas morando sozinhas. Isso tudo muda o tipo da embalagem. Será que, por exemplo, no supermercado, o cliente vai visitar o supermercado? E quando ele visitar, qual ambiente ele espera para esse supermercado? É tudo isso que a gente tem que pensar e prever, criar hipóteses. Quando a gente cria hipóteses e sabe testar elas, a gente testa barato, sem custo elevado e começa a ter certeza de algumas hipóteses. E quando o futuro vem se aproximando, a gente começa a ter ali produtos, soluções, teses de produtos e soluções que realmente vai fazer aquela curva que a gente falou no primeiro módulo, que é a curva da extensão da empresa quando ela está em fase de maturidade. A gente precisa imaginar esse futuro, juntar as pessoas da empresa e imaginar esse futuro e construir produtos, provas de conceitos e testar no mercado. Alguns produtos levam anos. Se a gente for pensar no carro elétrico, a primeira versão do carro elétrico ela tem mais de 30 anos. Foi um carro que foi lançado, uma tecnologia certa e que hoje começa a funcionar. Mas se a gente for pensar, tem a questão da infraestrutura. Nós não tínhamos infraestrutura necessária para comportar um carro elétrico. Hoje nós temos. Então existe uma curva de maturação de cada hipótese. E só é possível liderar um mercado, sair na frente, se você cria a hipótese e lança essa hipótese e começa a desenvolver ela para sair na frente. E como nós dissemos, não importa, você pode sair na frente, mas qual o nível de complexidade que é essa sua solução e como ela pode ser copiada?
Mesmo você saindo na frente, em cerca de 1, 2 anos, vai vir alguém e vai copiar a sua solução. Mas sem criar hipóteses sobre o futuro, você vai ficar para trás certamente. Eu dei alguns exemplos, mas eu queria aprofundar mais neles. Vamos falar da cadeia toda de alimento, o varejo alimentício. Como o cliente vai comprar? Como será que ele vai pagar nesse futuro? Ele vai visitar as lojas, eu já perguntei qual ambiente ele vai querer quando ele visitar essas lojas. E o distribuidor? Nós sabemos que o consumidor, quanto maior a renda hoje, mais ele quer produtos frescos. A indústria do processado vem com o impacto da comunicação da indústria da saúde. Como será esse transporte que precisa de mais velocidade, ele precisa de mais frequência, por se tratar de produtos frescos? A agroindústria, a questão das embalagens, do processamento, dos alimentos feitos não só de proteína animal, mas de proteína vegetal, e da troca desse comportamento por causa muito da informação das pesquisas relacionadas à saúde. Agropecuária, a gente sabe que tem um problema muito grande de alimentação no mundo. Existem países que, por exemplo, o arroz. O arroz a gente sabe que ele alimenta principalmente os países subdesenvolvidos, e cada vez como o Brasil está crescendo na produção, em questão de economia, a diminuição no consumo do arroz. Já em países como na África, esse consumo ainda é deficitário. A gente precisa levar mais arroz para lá. E como que responde essa pergunta, por exemplo, que a gente tem no ramo do arroz, que é uma pergunta hoje feita pelo mercado do agronegócio: como reconquistar o consumidor do arroz? Se a gente partir para o café, por exemplo, como conquistar países como a Índia, a China, que tem o hábito, né, de tomar o chá. A gente sabe que existe um esforço atual em levar o café e fazer esse costume do café lá nesses países orientais. Todas essas perguntas, elas envolvem muito, eu não sei hoje qual é o setor da sua empresa, mas tente refletir sobre isso, sobre o futuro desse comportamento. Será que as pessoas vão usar seu produto no futuro? Quais os hábitos colocariam em xeque seu produto? Voltando um pouco para o setor automobilístico, se você pega a produção de carro, que era uma coisa que aumentava sempre, aumentava, e as pessoas queriam adquirir carro, até que alguém pensou: vamos alugar, vamos mexer no carro compartilhado. O carro vai ser um item que vai ser alugado mesmo, né? As empresas começaram a alugar, locar as frotas, né? Ao invés de manter esse ativo que é caro, manutenção, tudo. E aí impacta mercados que a gente nem imaginava, por exemplo, o estacionamento. O estacionamento teve a onda do estacionamento. Hoje a pessoa, se ela pega um aplicativo de carro, ela não vai estacionar o carro. Muitos estacionamentos, na região onde eu trabalho, por exemplo, onde é o nosso escritório, o estacionamento ficou a metade do preço, se a gente compara aí num período de 6 a 7 anos. Voltando um pouco para a indústria de alimentos também, a questão dos insumos. A gente tinha um ciclo de desenvolvimento de produto, inseticidas, fertilizantes de mais ou menos 12 anos. Voltando então para o mercado de alimentos, o setor de alimentos, a gente precisa resolver o problema de escala de alimentos. Existem várias linhas de pesquisas, está tudo muito avançado, mas a gente precisa ainda, se a gente for pensar em 30, 40 anos, não existe solução viável ainda para resolver o problema de alimentação do mundo. Se a gente for para a indústria de insumos, como que esses fertilizantes biológicos vão resolver isso? A gente tinha uma linha de ciclo de pesquisas para aprovação de fertilizantes químicos de cerca de 12 anos. Com as novas pesquisas, com as novas soluções biológicas, essa curva desce para menos de um ano. Então, a gente precisa entender qual é o core business, qual que é o seu negócio principal,
qual é a sua solução principal e entender se ela realmente vai resolver. Porque se você pensa de novo no setor automobilístico, a sua solução não é um carro, o carro é o que você oferece. Mas você tem que pensar macro, um pouco mais distante, que é minha solução é fazer as pessoas se locomoverem, é levar elas no destino delas. E não importa, porque essa indústria de levar, de locomover as pessoas, ela já foi do cavalo, da bicicleta, da moto, do automóvel. E agora, qual a próxima onda para os próximos 10 anos? É essa pergunta que a gente quer te ajudar a responder.